É, eu sou suspeito de falar que é a melhor cirurgiã dentista do mundo, tá? Mas ela não veio aqui para ver o dente de ninguém. Apesar que se alguém estiver precisando, ela tem um consultório montado, portátil dentro do carro dela, tá bom? Mas a Renata, ela puxou o pai, é bonita, né? Todo mundo concorda. Não é, Humberto? E... Ó, cara, pô. É. E ela puxou um lado que gosta de falar, ela puxou o tio dela, Eliel. O Eliel gosta de falar, ela também, esse lado, ela puxou dele. Mas ela vai falar um pouco para a gente sobre o atendimento, a excelência do atendimento. Tá bom? Você pode falar só até as 10 da noite. Muito obrigada. Boa tarde, gente. Gostaria de agradecer o convite. E aquela ali é a minha esposa, que está fotografando a gente. Ó. Gostaria de agradecer o convite da rede, né, como um todo, a presença de todos vocês aqui também. Bom, como o Eliser disse, né, meu pai, mais conhecido como pai, eu sou dentista, sou cirurgiã, bucomaxilo, trabalho com odontologia hospitalar, e uma das coisas também que eu puxei do meu pai foi a vontade de crescer essa parte de empresa e de fazer diferente, e de não conseguir parar quieta, né? E o meu objetivo aqui hoje, na verdade, é conversar um pouquinho com vocês, porque ninguém entende por que tem uma dentista falando para um monte de contador, né? A verdade é que todo mundo precisa de dentista, certo? E todo mundo que tem uma empresa precisa de contador também. Qual que é a grande questão? Muitas das pessoas não vão no dentista, mesmo sabendo que precisa ir. E muitas pessoas não vão no contador, mesmo sabendo que precisa ir. E por que isso? Falta de conhecimento, talvez? E aí eu quis trazer para vocês um pouco a visão de quem não é da área da contabilidade, mas trazer para vocês numa linguagem minha, do que é a contabilidade. Então, hoje, a gente vai falar de osteotomia Lefort. Espera aí, só um pouquinho, que foi demais. Osteotomia Lefort para avanço bimaxilar com ganho de volume de via aérea superior como tratamento para a apneia obstrutiva do sono. Hoje, esse é o tema da nossa aula. Então, vamos lá. Quando um paciente ronca, o que a gente faz na odontologia? Eu dou um murro, pode ser. Exatamente. Exatamente. Mas nós, dentistas, na parte da bucomaxilo, o que a gente faz? A gente faz uma análise cefalométrica do paciente. Então, a gente vai olhar todos os ângulos dele. Vamos ver se o ângulo SNA e o SNB, o ângulo nasolabial, todos esses ângulos, a gente vai ver se eles estão aumentados, diminuídos. E aí, se ele tiver aumentado ou diminuído, a gente vai passar para tomografia. E aí, na tomografia, a gente vai dar uma olhadinha e vai ver os cornetos nasais do paciente, vai ver a questão da via aérea, vai ver maxila e mandíbula, e a gente vai estar fazendo toda essa análise para chegar para o paciente que ronca e não precisar mais cutucar, né? Então, a gente faz toda essa análise pela tomografia. Pegamos, então, uma análise 3D, e a gente vê aqui qual que é a quantidade de volume que passa na via aérea do paciente. E fazemos a cirurgia. E aí a gente chega na cirurgia, e aí a gente vai pegar aqui essa maxila, essa parte, esse osso aqui de cima, vai cortar ele, serrar, separar do resto do rosto, trazer para frente, e embaixo a mesma coisa. A gente expõe o osso, corta, traz ele para frente e fixa com placa e parafuso. E para que a gente faz isso? Para que a gente faz isso, então? Para que uma paciente que antes não tinha uma via aérea boa... Espera aí só um pouquinho, que eu estou ainda com problemas de saber onde é o sensor. É para cá mesmo? Ah, obrigada. Então, para que um paciente que antes tinha um queixinho para trás possa ter uma via aérea boa, um paciente que antes, então, não tinha uma via aérea para poder passar o ar, possa vir ter essa via aérea maior. E o paciente, assim, possa dormir
sem fazer barulho. Depois que eu expliquei tudo isso, quem tem vontade de passar por essa cirurgia? Ninguém, né? Agora, vamos falar um pouquinho diferente. Vocês sabem por que a pessoa ronca? A pessoa ronca, né? Eu já escutei até umas piadinhas aí. Falando na linguagem de vocês, por que uma pessoa ronca? Ela ronca por quê? O ronco, ele interfere na saúde do paciente, porque o paciente não consegue mais dormir bem. E aí, o que acontece? Às vezes, o paciente tem o queixinho um pouco mais para trás, ou ele tem essa maxila um pouquinho mais para trás. Então, pode ver que aquele terceiro caso é o certo, que é um ângulozinho reto. E aí, com isso, a gente começa a ter uma via aérea menor. Concorda? Se o queixo está para trás e o osso de cima está para trás, aquilo que é o lugar de trás, onde tem que passar o ar para ir para o nosso pulmão, está reduzido. Se está reduzido, ele vai encontrar uma dificuldade de passar. Mesma coisa de você pegar uma mangueira, diminuir ela e tentar passar a mesma quantidade de água. Ela vai vibrar, ela vai fazer um barulho, né? Então, isso é assim que acontece o ronco. E aí, o paciente normal, quando ele está dormindo, o ar entra pela boca e pelo nariz. E quando ele tem uma apneia do sono, aquele ar que está passando por aqui, ele está obstruído pela via aérea reduzida. O paciente, quando está deitado, ele está muito mais relaxado, então a língua cai, né? Tudo aquilo acontece. E aquele ar que tinha que passar não passa. Se aquele ar não passa, o paciente começa a ter paradas cardiorrespiratórias por minuto. Vocês sabiam disso? Quem ronca e tem apneia, que é essa obstrução, ou uma microapneia, o paciente geralmente para de respirar por até 10 segundos. E aí o corpo acorda ele sem querer. Já viram aquele povo que está roncando, de repente acorda desesperado? Né? Por quê? O corpo acorda ele sem ele perceber. Todo mundo está se vendo aí, né? Está lembrando de si? Então, o que acontece? O nosso próprio corpo vai e nos acorda. Então, se a gente está parando de respirar, está faltando oxigênio, a gente começa, então, a ter todo um problema sistêmico no nosso corpo, né? E aí, o que a gente faz? A gente pega uma cirurgia, em que a gente vai aumentar, chegar para frente o queixinho do paciente. Para quê? Para que, quando ele venha a respirar, estiver dormindo, aquela via aérea que antes era pequenininha, agora tem a quantidade normal de ar para poder passar. E assim, depois que você tem essa quantidade normal de ar para poder passar, você tem o mesmo resultado. Um paciente que antes não tinha uma via aérea começa a ter. Fica até mais bonito, exatamente. Fica muito mais simétrico, né? E o paciente, então, que antes dormia e acordava várias vezes à noite sem nem perceber, tinha aquela cara de cansada, a esposa não gostava mais do homem, não queria mais dormir junto, começa, então, a dormir bem. E aí eu pergunto, vocês entenderam bem melhor do que a primeira vez, não foi? Agora dá até vontade, talvez, de poder pensar em fazer esse tratamento e poder ter uma saúde, uma qualidade de vida. Mas por quê? Porque aqui eu falei na linguagem de vocês. E aí, por que eu estou querendo trazer tudo isso daqui para vocês? Quando a gente é da área da saúde, a gente pega alguns pontos. E esses pontos, eles não são só da área da saúde, eles são para contabilidade, eles são para administração, eles são para todas as pessoas que trabalham com pessoas. Aquele moço que estava aqui agora, antes de mim, eu esqueci o nome dele. Ele brincou falando assim, eu não vou falar muito não, porque eu sou programador, né? Então eu não preciso... Romeu. Sou programador, né? Então não preciso ficar falando, sim, não estou acostumada a falar. Esse é o grande problema da contabilidade. Vocês estão acostumados a lidar com papel, vocês estão acostumados a lidar com computador, vocês estão acostumados a lidar com e-mail. Vocês esquecem que depois desse computador tem uma pessoa que responde esse e-mail. Vocês esquecem que depois daquele computador, depois daquele papel, tem uma pessoa que precisa ler e entender o que é aquele papel. E aí, quando a gente pensa na odontologia, na medicina ou na contabilidade, a gente tem que pensar algumas coisas. Por exemplo, para eu poder fechar um diagnóstico do meu paciente, e vocês, do cliente de vocês, eu tenho que pensar qual que é o problema dele. Meu paciente, daquele que eu mostrei, chegou aqui falando que ronca. Às vezes ele nem sabe que ele tem problema cardíaco por causa do ronco. Então, qual que é o problema do seu cliente? Como resolver esse problema? Como prevenir que ele tenha novamente esse problema? Como evitar uma epidemia, que esse problema comece a pegar outras pessoas? Qual o diferencial eu posso mostrar para ele confiar em mim? E quem são meus concorrentes?
E aí eu já vou falar desses 7 pontos rapidinho, tá? Eu prometo. Mas quando a gente vai pensar, então, em qual o problema do meu cliente, essa semana foi bem difícil a gente fazer essa palestra, tá? Eu estou acostumada a falar para médico e dentista sobre a área da saúde, sobre odontologia. E aí eu cheguei e falei assim, eu vou pegar meu Instagram e vou fazer uma perguntinha rápida aqui para o pessoal, vou pedir para eles me responderem, para poder me direcionar um pouquinho. E aí eu peguei meus stories e comecei a fazer várias enquetes. Vou trazer o resultado para vocês. Entre essas enquetes, mais de 120 pessoas responderam, foi até um número bom, tá? Para uma noite, menos de 24 horas. E aí eu perguntei, você tem contador? Das pessoas que eu perguntei, 51% disseram que não tinham contador. 49% disseram que tinham. E aí eu pedi para que aqueles que não tinham não precisassem mais me responder as seguintes. Tá? E continuei. Minha segunda pergunta foi, você sabe o que significam todas aquelas contas que ele manda para você pagar? Ele te explica o que são essas contas? 62% responderam, não mesmo, eu só pago. Não sabe nem o que está pagando. Tá? Ok. Continuei, então. Como você chegou até o seu contador? 98% disseram indicação. 2% disseram minha família, faz parte da minha família e tudo. Ninguém falou que era propaganda. Ninguém. E aí eu comecei a pensar, isso aqui me chamou muito a atenção. Por quê? Porque vocês estão num ramo em que vocês precisam que o outro te indique. Isso aqui mostrou para mim que o seu cliente precisa confiar tanto em você que para você conseguir um novo cliente, tem que ser da boca dele. Não adianta você chegar lá e fazer um vídeo e falar para o mundo como a odontologia, como a contabilidade é incrível. Por quê? Por propaganda, ninguém foi. Ninguém. Mas por indicação, 98%. Tudo bem, continuei perguntando. E aí eu perguntei assim para eles, o que você perguntaria para o seu contador na hora de abrir uma empresa? E aí, nessa hora, eu ainda falei assim, melhor, se o seu contador fosse o seu pai, que você tem intimidade, o que você perguntaria? E aí, essas aqui foram as 5 principais perguntas. Quanto tempo eu demoro para abrir uma empresa? Quanto que eu vou pagar de imposto para abrir uma empresa? Mas qual que é o custo total para abrir uma empresa? Muita gente nem sabia que tinha mais coisa para pagar do que só imposto na hora de abrir empresa. Eles acham que vocês trabalham de graça, a gente quer só imposto, entendeu? Que vocês cobram. Qual a melhor forma de tributação? Pagar menos imposto é muito importante. Qual a forma de abrir uma empresa pagando menos imposto? Se vocês olharem, praticamente todas as perguntas aqui envolveram a pergunta imposto. Né? Mas nenhuma perguntou de nada mais da contabilidade. Só assim, imposto, 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 imposto. Tá bom. Continuei perguntando. E aí eu perguntei, o que você não entende de jeito nenhum sobre a contabilidade? E aí as 6 principais respostas. Como eles fazem os cálculos de lucro presumido e lucro real? Impostos, tudo sobre eles. Quantos eu pago por mês, para onde vão, por que aumentam, como reduzem? Cálculo de depreciação, análise de razão mensal, imposto de renda, meu Deus, acho que tudo. Né? Então, essas aqui foram as principais respostas. Continuei perguntando. Tudo isso aqui para fazer o diagnóstico, tá? O que mais te chateia no seu contador? Disparado. Pouco feedback. E logo em seguida, junto com o primeiro, quando ele fala siglas. E, por fim, quando fala na língua da contabilidade. Isso é o que eu... São as 3 respostas que eu falei assim, eu vou levar só essas, o resto eu nem preciso mais me preocupar, porque essas aqui resumem tudo. E essas aqui eu falo que seriam as minhas respostas se o meu pai não fosse contador. E aí eu vou continuar, que eu vou chegar nesse momento ainda. Perguntei, o que você faria de diferente caso você fosse seu próprio contador? Explicaria melhor como pagar menos. Ensinaria a ver melhor para onde meu dinheiro está indo. Daria um curso básico e rápido de contabilidade para não contadores, para todos que me contratassem. Ou seja, se a gente for parar para pensar, a gente resume essas 3 respostas em uma frase. Faria ele falar a minha língua. Ou faria eu entender a língua dele. Beleza. Continuei e perguntei, você, pessoa física que não tem uma empresa, tem contador? No caso, pessoas autônomas, né? E, enfim, que não tem um CNPJ. 24 responderam sim, 76 responderam eu precisava ter, ninguém respondeu não. Ou seja, as pessoas não sabem nem se elas precisam ter ou não precisam ter contador. Nem isso elas sabem. Tudo bem. Continuei. Você sabe o nome do seu contador?
E embora 93% tenha respondido que sim, eu ainda tive 7% que fala que não sabe nem o nome do contador. Não sabe. Não sabe. Beleza. Perguntei mais. Com quem você trata os seus assuntos referentes à contabilidade na empresa contratada? 72% direto com o contador. 17% secretária. 6% não faço ideia, só respondo os e-mails. 5% cada dia falo com uma pessoa diferente da empresa. Ou seja, em torno de 30% não sabe nem com quem que fala, e essa pessoa que manda para ele colocar o dinheiro onde ele tem que colocar. E ele não sabe nem quem é. Não sabe nem com quem falar. Tudo bem. Perguntei depois. Como você descomplicaria a contabilidade? Passaria na empresa a cada 3 meses para explicar e analisar os tributos e informar novidades, caso houvessem. Por meio de informativos simples e diretos. Orientações básicas de contabilidade para não contadores. Mais uma vez, eu faria o quê? Eu aproximaria ele de mim para eu entender o que ele me fala, o que ele quer que eu fale e onde ele quer que chegar. E aí, por fim, eu perguntei, quem resolve as coisas na área da contabilidade? 60% eu, claro, mas a gente ainda teve 40% que disse, meus pais, sempre. Né? Ou seja, hoje a gente sabe que, vocês sabem, que a geração está cada vez se formando mais cedo, está cada vez entrando no empreendedorismo mais cedo, está cada vez virando empresário mais cedo, e a gente ainda tem 40% que confia no pai, porque ele não sabe nem o que ele tem que fazer para poder trabalhar, para poder ser uma pessoa, enfim, jurídica ou não, ou um autônomo, mas ele não sabe nem para onde ele tem que ir. E aí, agora eu trouxe um caso real. Perguntei assim, como resolver, então, já que a gente descobriu o diagnóstico, vamos saber como resolver. Esse aqui é meu namorado. E essa aqui é uma das 50 mil mensagens que ele me manda reclamando sobre contabilidade. Não é meu pai o contador dele, tá, gente? Quero dizer, não é a empresa do meu pai. Mas ele mandou aqui, ó, um print do que a pessoa na contadora dele mandou. Boa tarde, senhor Vinícius. Estamos precisando da senha do seu RLE. Poderia nos passar, por favor? Olha a resposta dele. Boa tarde, não tenho ideia do que é isso. E aí, depois, o que ele me mandou? Desencanei dessa mulher. Ou ela acha que eu sou da área, ou é má vontade. É má vontade. E aí, depois, ele mandou uma coisa que eu achei interessante. Ela é super solícita e tal, mas fala como se eu manjasse pra caramba. Coloquei um censurado ali. Mas fala como se eu manjasse pra caramba. Gente, isso daqui é sempre. Todas as pessoas que sabem que eu sou filha de contador chegam para mim e falam, pelo amor de Deus, fala para o seu pai nunca na vida falar a sigla. Pelo amor de Deus, fala que não estou entendendo. O Vinícius, meu namorado, manda mensagem para o meu pai perguntando assim, Eliseu, eu recebi esse boleto aqui, o que é isso? Meu pai não sabe nem qual empresa que ele está falando. Mas por quê? Porque cada vez chega boleto para ele, com sigla diferente, e ele não sabe nem o que ele está pagando. Ele não sabe nem para que ele está fazendo, para onde ele está indo. E aí, eu volto, então, para a parte de usar a língua do seu cliente. Vocês, quando vão no médico, vocês pegam um receituário, né? E aí, o receituário vem assim, ó. Isso aqui, gente, é a contabilidade para qualquer outra pessoa que não é contadora. É isso aqui. É exatamente isso daqui. Então, um médico, na hora que ele está entregando para o paciente, ele tem certeza que o paciente vai tomar esses remédios, vai fazer tudo o que ele está mandando e vai sair dali lindo, leve, solto e que está ali, o carimbo e pronto, a minha parte eu fiz. Só que quando ele entrega um receituário assim, ilegível, ele está mostrando que ele se importou só com a parte dele, que ele não se importou com quem está ali buscando a ajuda dele. E isso é a mesma coisa da contabilidade. Quando eu chego na contabilidade e a contabilidade me manda qualquer relatório, qualquer coisa, qualquer sigla, qualquer desses negócios assim, que tem 1 milhão de coisas que eu não entendo nada, é a mesma coisa de você estar entregando para o seu cliente um receituário médico desse jeito. E aí vocês falam assim, mas Renata, eu não tenho culpa se tem sigla, eu não tenho culpa se tem esse tanto de imposto, se tem esse tanto de coisa. E aí eu falo, tudo bem, você pode não ter culpa, mas a gente tem como facilitar. E aí sabe aquela coisa de que você não entendeu, desenha? Ah, expliquei, não entendeu, desenha? Gente, desenha. Olha aqui o que saiu na Globo. Dentista faz receita ilustrada para paciente analfabeta que tomava remédios de forma errada na Bahia.
Isso se chama humanização. O profissional disse que percebeu que a mulher estava tomando medicamentos de forma errada após 2 tentativas de extrair um dente da paciente que sofre de hipertensão. E aí, quando a gente vai aqui para frente, ele desenhou. Ele desenhou. Quem não entende? Você vai pegar aqui esse remédiozinho, ela vai olhar a caixinha, vai ver o mesmo nome, pelo menos as mesmas letras ou o que parece. Ela sabe que ela tem que pegar 2 comprimidos de manhã. Ela sabe que a outra cartelinha, que é diferente daquela azul, ela tem que tomar um comprimido de manhã, um comprimido à noite. Ele desenhou. Ele falou a linguagem da paciente. Oi? Parece uma laranja. Pode ser. Pode ser o comprimido. Pode ser uma vitamina no final das contas. Ou seja, gente, faça um desenho bonitinho, pelo menos, tá? Para não confundir. Mas vocês estão vendo? Isso aqui é na minha área. Mas e na área de vocês? A gente pode falar a linguagem do nosso paciente ou do nosso cliente aonde quer que ele esteja. Isso é humanização, isso é diferencial. E aí a gente fala tanto de diferencial. Ah, então eu vou colocar lá uma propaganda X. Eu vou comprar um computador que o meu cliente vai chegar lá, vai ver que eu tenho o master dos blaster computador da vida. Gente, para ele isso não importa nada. Agora, ele se importa se você chegar para ele e falar, oi, você entendeu? Ah, a minha mãe é mestre nisso. A gente fala assim, eu explico as coisas para ela trabalha comigo, né? E ela não é dentista. E aí eu explico as coisas para ela, explico. Aí, quando eu tento ser mais técnica, ela fica assim, ó, com essa cara assim. Aí eu, mãe, você entendeu? Aí ela... Para não querer perguntar de novo. E eu falo, não, mãe, peraí que eu vou desenhar. Não falo quantas vezes eu desenho. E aí ela entende. O seu cliente, ele muitas das vezes, ele não vai te falar assim, não entendi nada. Às vezes ele não quer parecer que não sabe de nada. Mas, gente, ninguém entende contabilidade que não seja contador. Ninguém. Eu falo isso com propriedade. Ninguém. E aí, continuando, então. Como a gente encanta esse paciente? Como que eu vou falar a linguagem dele encantando ele? Comecem a olhar para as pessoas. Saiam do computador. Comecem a perceber com quem você está falando. São elas que estão mudando os comportamentos e fazendo as novas exigências. São elas que hoje entram numa internet e vão falar assim, ah, dá para fazer contabilidade aqui pela online, que eu só preciso clicar nesse botão. Então tá, como é que eu posso alcançar essa pessoa? Começa a olhar a pessoa, o que ela reclama. Eles reclamaram do quê? De sigla. Para de falar sigla. Vamos fazer diferente. Grandes insights, grandes ideias surgem quando nós damos voz a quem é a grande razão de você ser uma empresa, seu cliente. Vocês só estão aqui porque vocês têm um cliente hoje. Ele que é o responsável por tudo isso que vocês têm hoje. Né? Então, por que não dar ouvido a ele? Dar voz a ele. E dê a ele, gente, o bem mais precioso que você tem na vida, que é o seu tempo. Eu falando agora como dentista, eu trabalho em UTI. Várias e várias vezes eu estou na UTI, um pacientezinho me chama, eu vou lá, eu converso com ele, fico lá um tempão. Gosto de falar pouco, né, como meu pai diz. Um tempão, depois eu falo assim, mas então, seu fulaninho, posso te ajudar? O senhor está com um problema na boca? Não, minha filha, eu só queria conversar. E isso não é só no hospital, isso não é só na área da saúde. Quantas e quantas pessoas a gente vê que hoje estão em depressão, que hoje estão com problemas, que hoje se matam? Ah, Renata, mas eu sou contador, não tem nada a ver com isso. Será que não? Será que a forma com que você está tratando o seu cliente, você está dando suporte e humanização para ele, ou está deixando ele mais ansioso? Você está trazendo mais tranquilidade ou mais preocupação? Né? Custa você, às vezes, dar uma ligada. Oi. E não é a secretária da ligada. Não é. Não é a secretária que ele confia o dinheiro e a vida dele. É você. E aí a gente continua. E eu sempre falo, o que você sabe sobre o seu negócio que o seu cliente não sabe? É aí que está a chave da felicidade para vocês. É aí que está a chave do sucesso. Gente, como eu falei, ninguém entende nada de contabilidade. O que vocês sabem vale ouro. Qual que é o grande problema que eu vejo hoje nas empresas de contabilidade? Vocês não sabem explicar de onde está vindo esse ouro. Vocês não sabem falar para o seu cliente assim, esse ouro eu tenho aqui, ó. Você pode usar esse ouro para fazer um colar, para fazer isso, para fazer aquilo. Ele só sabe que ele tem. Por quê, como, quando, como aumentar, como diminuir? Ele só faz o que você manda. Transforme o contato com a sua empresa em uma experiência única. Eu fui a ver essas aulas de atendimento na Disney, excelência na Disney e tal, e uma das coisas que eles falam muito
é que quem volta para lá não volta por causa do produto, não volta por causa do que é bonito, eles voltam por causa da experiência que eles têm. Uma vez eu estava na Disney e eu tinha comprado uma coca, e aí meu ex-cunhado passou, bateu em mim e minha coca caiu no chão. Não deu 3 segundos, eu tinha uma pessoa com uma coca novinha do lado falando assim, aqui, senhora. Não deu 3 segundos. Se fosse no Brasil, ia ter que provar, chorar, implorar, pelo amor de Deus, me dá desconto para a próxima coca, porque eu não ia conseguir ganhar outra. Ia ter que ir no Procon, exatamente. Então, assim, isso é o quê? Isso é o produto? É a coca que ele me deu que estava muito gostosa, que estava diferente? Não, foi a experiência. Então, gente, não vendam produtos, ofereçam o seu serviço. Uma coisa é você chegar e falar assim, eu sou contador e eu vou te ajudar a vender menos, a pagar menos imposto. Tá, isso daí é um produto, o pagamento de imposto. Outra coisa é você chegar e falar, olha só, eu sou uma empresa de contabilidade, eu sei que você não entende o que você tem que pagar, mas vem cá, esse imposto é referente a isso, isso, isso e isso. Você está pagando mais por conta disso, disso, disso e disso. Você está errado aqui, aqui, aqui e ali. E eu vou te ajudar e vou te acompanhar, e a cada mês eu vou te passar isso, a gente vai dar um feedback disso, a gente vai te acompanhar nisso. Pronto, você deixou de vender um produto e está vendendo o seu serviço. Por que vocês acham que a Apple, o iPhone, é tão mais caro que todos os outros celulares e vende mais que todo mundo mesmo assim? Os dois, o Samsung e o iPhone, e o Motorola e Nokia, todos ligam, todos mandam mensagem, todos têm Instagram, todos tiram foto, todos têm Wi-Fi, todos têm WhatsApp, todos têm tudo. Porém, qual que é a questão? A Apple facilita a vida do cliente. Então, facilitem a vida. Facilitem a vida através do seu serviço, não só do seu produto. E aí, para a gente poder estar já indo para o final, quando a gente vai falar a língua do seu cliente no mercado da contabilidade, eu pensei muito e falei assim, como é que eu vou poder falar para eles? Você é contador, como você vai falar a língua? Quando eu quero um receituário médico, ou quando eu quero um restaurante, ou quando eu vou num lojista. Sabia que vocês podem fazer de forma diferente a apresentação do seu trabalho para eles? Então, se você chegar para um médico, você vai vender, então, um serviço de contabilidade para um médico, e você falar a língua do médico, o médico vai entender muito mais, concorda? Isso aqui é um exemplo de um hospital que a gente está e uma recomendação pós-operatória que eu fiz para o meu paciente. O paciente opera, ele leva isso daqui. Se eu deixar só edema, o paciente sabe o que é edema? Vai saber, talvez. Se eu falar que é equimose, faz a menor ideia. Se eu falar que é trismo, não sabe. O que eu coloco? Edema, inchaço. Edema pós-cirurgia é uma reação normal. Ele vai atingir o seu pico 48 horas após. E normalmente dura de 4 a 7 dias. Aplique uma bolsa de gelo úmida na face sobre a área da cirurgia por 15 minutos, em intervalos de 1 hora nas primeiras 24 horas após a cirurgia, para controlar esse inchaço e proporcionar maior conforto. Quem não entendeu? Todo mundo entende, né? Mesma coisa da equimose, área da pele que fica roxa, trismo, dificuldade em abrir a boca. Eu estou falando para o meu paciente, na linguagem dele. Se você, contador, chega para um médico e fala, imposto, doutor, faça isso, 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 conforme você faz um receituário. Coloque dessa forma. Coloque, então, uma orientação. Se seu cliente é um restaurante. Gente, quando vocês vão em restaurante de sushi, quem que sabe todos os pratos, o que quer dizer? Ninguém. Agora, se você vai num restaurante que coloca todos os pratos e o nome embaixo da foto, não facilita a vida? Por que a gente da contabilidade, então, não faz isso para um restaurante, então? Restaurante, olha só, a gente tem aqui um menu, um cardápio da contabilidade para você. E eu vou te ensinar o que é cada uma dessas coisas aqui. Ou seja, você está falando na linguagem do seu cliente o que ele precisa saber. Calma, gente, vai dar tudo certo. Eu ainda vou parar de brigar com esse sensorzinho. E aí, para poder finalizar, a gente vai pensar agora na odontologia, na medicina e na contabilidade. Para a gente, quando a gente pensa em pré-operatório, para vocês, é a parte antes do contrato. O que o seu cliente precisa saber? O que o meu paciente precisa saber quando ele vai ser operado comigo? Por que ele precisa de mim? O seu cliente também precisa saber por que ele precisa de você. Ele não sabe. Vocês viram, um monte de gente sabe nem por que tem contador. Como ele pode se sentir importante para te ajudar a alcançar o resultado esperado por vocês dois? O que ele precisa fazer para chegar lá no dia da cirurgia e saber que vai estar tudo certo? Qual que é o prognóstico? Ou seja, cliente, o risco de você se dar bem nessa sua empresa aqui é esse. Seu cliente, você está mal mesmo das pernas, vamos ter que dar um jeito aqui.
Seu prognóstico é bom, prognóstico é ruim. Você tem vida, você tem morte, né? O que pode dar certo e o que pode dar errado e como prevenir que dê errado. Mais uma vez, lembra que eu falei da ansiedade? Seu cliente não sabe nem o que ele está fazendo ali. Então, fala na linguagem dele, olha só, isso aqui pode dar certo, isso aqui pode dar errado. Para a gente não dar errado, não toma esse remédio aqui não, toma esse outro. Né? Lembre-se, se o cliente não entende a importância do seu serviço, irá optar por pagar o preço mais barato do seu produto. Eu sempre falo isso. Então, se ele não entende por que você é tão bom na linguagem que você usa com ele, no serviço que você presta a ele, ele vai pegar o contador mais barato que tiver só para poder mandar ele pagar o imposto que ele tem que pagar. E aí depois o barato sai caro. Mas ele não sabe que o barato sai caro. Ele não sabe que aquele contador que não sabe fazer o trabalho dele pode gerar uma multa aí de não sei quantos R$1.000 para ele nos próximos meses, nos próximos anos. Ele não sabe porque ninguém nunca falou para ele. Então, antes do contrato, o paciente precisa saber disso, seu cliente precisa saber disso. E durante, quando meu paciente está operando, ou seja, quando eu estou já no meu dia a dia com o meu cliente, ele precisa saber o que eu estou fazendo durante a minha cirurgia. Ele precisa saber o que você está fazendo durante o seu dia a dia. Quando eu vou operar um paciente na UTI, gente, eu ligo para o meu paciente, para a família antes do meu paciente e falo, seu fulano, estou entrando na cirurgia agora, vai demorar em torno de 2 horas, pode ser que demore mais. Vai demorar em torno de 2 horas, assim que terminar eu saio e te ligo. Eu estou errada? Eu saio da cirurgia antes de eu evoluir o paciente no meu prontuário, eu ligo para ele. Seu fulano, a cirurgia deu tudo certo, está tudo bem, a gente está aqui acompanhando, não sei o que, nananã, e daqui a pouquinho a gente se encontra pessoalmente. Vocês podem fazer isso na contabilidade. Seu fulano, olha só, a gente abriu a sua empresa e agora eu vou estar fazendo isso, isso, isso. O que eu vou fazer todos os meses é isso, isso, isso. A cada final de cada operação que eu estou te passando aqui, eu vou chegar e vou te dar um feedback. Não precisa se preocupar, porque eu vou chegar até você e vou te falar sem você ter que vir me pedir. Tá? Informe o seu cliente sempre antes de iniciar e logo após terminar uma operação importante. Dê suporte e tranquilidade a quem te espera do lado de fora do centro cirúrgico enquanto você está operando. Eu lembro quando eu fui fazer uma cirurgia de rim, que eu tenho pedras nos rins, e aí eu estava com uma cólica renal daquelas maravilhosas, e eu ia ter que ir para o centro cirúrgico colocar um duplo J, um catéterzinho. Uma cirurgia simples, para mim que sei, para o médico que sabe. Meu pai e minha mãe estavam desesperados. E eu não esqueço a frase que eu ouvi do meu pai, não sei nem se ele sabe que eu ouvi. Ele chegou para o médico e falou assim, para a doutora, e falou assim, doutora, você é Deus para mim nesse momento. Eu estou colocando o bem mais precioso da minha vida na sua mão. Aí eu parei para pensar, eu falei, é verdade. Ele está colocando o que para ele confia de olho fechado naquela pessoa ali, para estar colocando a vida da filha dele na mão dela para ela tratar. Gente, eu vou falar para vocês, eu tenho uma empresa, a Amari. A Amari é minha filha. A Amari é minha filha. E eu chegar para um contador e falar, toma e faz aí, porque eu sei que você vai cuidar dela e você não vai matar ela, isso é uma confiança. Tá? Então, vocês precisam passar isso, dar esse suporte para o seu cliente, porque a empresa dele também é o filho dele. E se faça presente, mesmo que indiretamente. Então, sempre que possível, se faça presente. E depois, Renata, e no pós-operatório? Fechei o contrato. Ligue, saiba como está o pós-cirúrgico. Eu ligo para o meu paciente no dia seguinte e pergunto, oi, seu fulaninho, está bem? Está com dor? Inchou? Melhorou? E vocês? Oi, seu fulaninho, a gente fechou, né? Já fechou o contrato. Seu fulaninho, está com alguma dúvida? Alguma dificuldade? E é você ligar, não é seu secretário. Ou é uma pessoa importante do seu meio ligar. Mas não coloca só, infelizmente, a secretária, ela já tem muita atribuição e ela é a porta de frente de tudo. Mas quem ele confiou foi em você. Então, se façam presentes, liguem, dê dicas e sugestões para problemas cotidianos. Seu fulaninho, está com problema na sua vida pessoal aí, financeira? Tem alguma dúvida que eu possa te ajudar? Eu estou aqui, estou disposto para isso. Seja um canal de fácil acesso. Gente, ontem eu até postei no meu Instagram. Eu abri um e-mail meu que tinha tempo que eu não abria. Eu estou com 42 mil e-mails fechados que eu não abri. 42 mil, até eu desesperei. No meu e-mail de todos os dias, eu estou com mais de 100 que eu não abri. E-mail é muito difícil para o cliente. Sejam o mais próximos possíveis. Hoje é o WhatsApp, é o WhatsApp. É Instagram, é Instagram. Se aproximem dele, saibam onde ele está e vá até ele. E-mail a gente só faz assim, tá, depois eu vejo, eu respondo. E vai ficando. E seja objetivo, busque trazer respostas para dúvidas que seu cliente ainda nem sabia que tinha. Então, às vezes, seu cliente nem sabe daquilo, você fala, deixa eu te falar, sabia que você pode fazer isso? Um exemplo, muito comum na minha área.
A gente não tem CLT, a gente não contrata muito CLT dentista para poder operar com a gente. A gente faz freelancer. Para mim, está tudo normal. Para mim, é só eu chegar e pagar lá, tirar do meu bolso e pagar. Mas eu não posso fazer isso. Sem falar para ninguém, sem receita, sem recibo, sem nada, eu não posso fazer isso. Só que o dentista não sabe. E ele vai continuar fazendo isso o resto da vida, até que alguém chegue e coloque essa dúvida na cabeça dele. E aí, as recomendações pós-operatórias, o dia a dia daquele cliente. O que ele pode fazer sem precisar de você? Como fazer que ele faça o que você precisa, sem que ele se sinta perdido e sem que precise tomar o seu tempo. O Vitor, da Vector, ele, quando foi me apresentar uma dos aplicativos, das ferramentas que eles usam, ele falou para mim justamente isso daqui: Renata, eu estou te oferecendo isso daqui porque eu preciso saber tudo o que acontece aqui na sua empresa. Então, tudo bem, eu vou fazer, mas me ensina como que eu vou fazer, então, que eu faço. Né? Então, façam isso para o seu cliente. Isso é mais importante até para vocês, porque a informação vai chegar sempre certa para vocês. E, gente, eu sou filha do meu pai, né? Do Elisé, como eu falei. Bacana. Esse moço bonito aí. Lindo, na verdade. Lindo. Maravilhoso. É lindo. Eu sou filha do meu pai. Aqui, ó, desde pequenininha tentando ser igual. Né? Mas por que eu estou falando isso? Aonde que eu quero chegar com essa minha frase de que eu sou filha do meu pai? Eu quero chegar, gente, que eu amo que meu pai faça tudo para mim. Eu amo. Mas o seu cliente também ama. Se todos os clientes da Vector, vou usar a Vector como exemplo, forem tratados como eu sou tratada na Vector, eu tenho certeza absoluta que a Vector é a melhor empresa do mundo, não é nem da contabilidade, é do mundo inteiro. Por quê? Porque o seu cliente também quer ser tratado da forma com que você trataria a sua mãe, da forma com que você prestaria o mesmo serviço para o seu filho. Ele quer ter a mesma qualidade disso. Então, uma frase que eu escutei uma vez, eu não esqueço. Nós nunca deixamos de ser criança, apenas nos tornamos adultos. Essa é a verdade. Mas a gente continua querendo que o quê? Que o seu pai faça aquilo para você, que uma pessoa facilite a vida para você. Você continua querendo chegar em casa e ter a comidinha da sua mãe lá. Você continua querendo chegar em casa e ter lá a cama arrumada. Você continua tudo isso. Você continua querendo que seu pai pegue seu documento e vá no cartório fazer para você e depois devolver de novo. Que ele assine para você, se possível for. Não é? Todo mundo quer isso. Meu pai é contador da minha avó. Quando vai fazer as coisas para minha avó, ele faz tudo do mundo para ela. Ele vai lá, ele voa, viaja se precisar for, vai lá no céu e volta, mas ele faz por ela. A gente faz a mesma coisa por todos os nossos clientes? Vocês fazem por todos o que vocês fariam pelo seu filho? Vocês pensam nele, poxa, meu filho, eu faria isso para o meu filho. Vocês pensam isso para todos os seus clientes? Então, lá na Vector, como eu falo, pela minha experiência, quando a gente pensa no desenvolvimento pessoal, legal, bacana. A gente pensa em bons exemplos. A gente pensa em trabalho em equipe. Só que um trabalho em equipe de forma que o seu cliente entenda que a equipe é formada por duas pessoas, seu cliente e você. Mas você, contabilidade, tem que saber que a sua equipe é formada por você e mais 10, 20, 30, 50, 100. Mas seu cliente não precisa ter acesso a 100 pessoas. Ele tem que ter uma referência. O meu pai é minha referência de vida e minha referência na contabilidade. Não é mais fácil? Não é mais correto, mais certo? Outra coisa, treinem a sua equipe, sim, mas treinem o seu cliente. Mostra para ele o que você precisa. Reconheçam quando ele fizer algo bom, mimem o seu cliente. O Vitor brinca sempre comigo e fala, nossa, que bonito, agora estou recebendo tudo bonitinho, agora estou não sei o quê. Isso é reconhecimento, isso é legal. Você fala, yes, não entendo nada que eu estou fazendo aqui, mas estou fazendo bonitinho. O que ele me ensinou, estou sabendo. Né? Acompanhem. Como eu falei, tenham uma referência. Não adianta uma pessoa chegar, se eu tiver que chegar na Vector e falar, pai, eu preciso saber com quem que eu vou pedir o meu imposto de renda, para quem que eu vou falar para fazer o imposto da Mari, o que eu vou fazer, não sei o que, nananã. E ele for me passando para cada pessoa, é muito mais difícil. Vocês concordam que é muito mais fácil eu ter uma pessoa chegar, pai, eu preciso que resolva meu imposto de renda. Ele lá dentro vai falar com quem tem que fazer. Pai, eu preciso que faça negócio CNPJ. Ele vai pegar e vai fazer. Eu tenho uma referência. Então, é até um desafio que eu coloco para vocês. Tentem colocar uma pessoa de referência para os seus clientes. E a expectativa na odontologia, às vezes um paciente tem um sorriso mais ou menos, mas na estética ele quer ficar lindo, maravilhoso. E aí, quando a gente chega para frente, o paciente está com a expectativa de ter esse sorriso, e ele chega
E, opa, peraí que eu passou. Pera, gente, muita calma nessa hora. Expectativa, vocês estão na expectativa, né? Exatamente, é tudo calculado. Ué, não apareceu? Está abrindo aí? Ah, que legal, a expectativa. Depois eu coloco, gente, a foto. Mas o paciente chega numa expectativa que ele queria e não tem. Chega um sorriso muito mais feio. E aí? Aí eu peço, coloca o videozinho para mim. Um videozinho para vocês, que eu falo sobre a expectativa. Bem rapidinho. Aqui, ó. Já devem ter visto esse vídeo. Hey, Lily, do you want to open a birthday present early? Yeah. You do? Okay, go sit on the couch. Is your birthday coming? Yeah. Okay. So just open that backpack. Oh, heavy. Because. No, just open it. Just look what's in there. Oh my goodness. Well, what's in there? Pull all the stuff out. I got a movie. How do you know I won this, Mom? Yeah. What else? I got another movie. How do you know I won this? I didn't. I just didn't. Mommy, how? Whoa. Clothes. Pajamas. What kind are those? There's a monster. I mean, Minnie Mouse. Minnie Mouse. What else is in there? Pajama pants. Wow! Wanna see? Do you remember? Show me. What's it say? I love Disneyland. What else is in there? Snacks? What else is in here? More snacks? That's it. Where do you think we should take all this stuff? Leave it here. Where do you want to go with it? If you could go anywhere, where would you want to go? Disneyland. Why don't we go? Okay, let's go. Now. Today. I'm being serious. Where you going? We're leaving today to go to Disneyland. Are you joking? No, I'm not joking. Are we done? Yes, we're going. Are you excited? It's for your birthday. Happy birthday! It's my birthday today. No, in a week, but we're going. I'm crying too. I'm crying too. You excited? Your daddy hugs. We're going when Daddy gets home from work. When Daddy gets home from work. Do a happy dance. Yeah! I love you. I love you too. Okay, bye. Olha isso. Isso é o quê? A expectativa. É a expectativa de uma criança para ir para a Disney. E ela não estava esperando por isso. E aí é quando eu volto para falar. A expectativa na contabilidade, gente, ela é mínima. Ninguém espera muito de um contador. Ninguém. Então, aproveitem-se disso. Sejam diferentes, façam uma experiência diferente, entreguem isso para o seu cliente. De forma, tudo bem, ele não vai ficar tão feliz quanto ela para ir na empresa de contabilidade, né? Mas, pelo menos, que ele tenha essa mesma segurança, que ele tenha essa mesma paz e fale, tá tudo bem, está lá com eles. Eu posso ficar tranquilo. Né? Então, se aproveitem disso. Estou vendo um monte de gente chorando aí com os olhinhos, todo cheio de lágrimas. E esse Harry Reichenbach, ele falou uma coisa que é muito importante, achei muito pertinente trazer para cá. Esses sujeitos não sabem o que é bom até que o público lhes diga. Vocês, lembra que eu mostrei que é tudo indicação? Até que o público lhes diga o que é bom, eles não vão saber. Então, estejam lá. E eu sempre falo, na era digital, quem se faz presencial é um diferencial.
Então, aproveitem da tecnologia que vocês têm nas mãos, aproveitem do e-mail, aproveitem do Instagram, aproveitem de tudo que é possível, mas sejam presentes na vida do seu cliente. A gente tem formas de ser presente mesmo à distância. A gente tem formas de ser presente mesmo numa videochamada, numa videoconferência, mas sejam presentes, procurem um diferencial. Porque quando eu falei lá no começo, o concorrente não é a empresa de contabilidade, vocês não são concorrentes um do outro. O concorrente é o McDonald's, o concorrente é o salão de beleza, o concorrente é todo lugar que o seu cliente escolhe colocar o dinheiro dele ao invés de colocar em você. Então, todos eles são seus concorrentes. Então, tenham um diferencial a ponto de que ele escolha colocar o dinheiro deles em vocês. É isso, gente. Muito obrigada. Eu estou chorando. Mas não foi por causa da menininha, não. Foi por causa que ela falou que eu sou lindo. Ele é mesmo. Né, Humberto? Morro de inveja, Humberto. A Solange e a Renata, elas conversaram antes. Está chorando também, Solange? Elas conversaram que o que a Solange tem para falar casa muito com a palestra que a Renata ia falar. Fez, né? Aí eu falei, então, vamos combinar para vocês duas. Aí andaram conversando, trocando umas figurinhas aí e tal. E ela passou ali e falou, nossa, exatamente vai coincidir com o que eu tenho para falar. Que acho que é o case seu lá, né? Da controller. Tá bom? Renato, muito obrigado.